Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Vasco vive a expectativa de vender sua SAF e receber um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a possibilidade do Vasco vender as ações de sua SAF para o empresário Marcos Faria Lamáquia e, com isso, trazer um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. É o tema do vídeo, é o que a gente vai falar sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flash Score, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso, todas essas informações em tempo real, e você não paga nem para baixar, nem para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, e na tarde de quinta, o jornalista Lucas Pedrosa, até citei o Pedrosa aqui no vídeo que eu falo da não venda do Ryan, e eu falei, né, o Pedrosa é minha referência para assuntos relacionados ao Vasco, trabalhei com o Pedrosa lá no Esporte Interativo, e o Lucas Pedrosa trouxe essa informação aqui de que o Vasco... Vou ler aqui o comecinho. Vasco tem conversas avançadas para a venda da SAF. Marcos Lamáquia é a bola da vez. E aí o Pedrosa coloca aqui: o Natal pode chegar presenteando o final do ano do Vascaíno em 2025. Depois da dolorida perda da Copa do Brasil, a reflexão do torcedor era: e agora? Quando voltaremos a viver isso? Não é garantia, mas a venda da SAF pode trazer outra perspectiva e isso está mais próximo do que nunca. Marcos Lamáquia, aí ele coloca aqui como herdeiro do Banco Real, é empresário em diversos ramos de atuação. Além disso, é filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e está na frente nas negociações para adquirir o Vasco da Gama. Na verdade, o Marcos Lamáquia, ele é neto do fundador do Banco Real, né, que depois foi vendido para o ABN AMRO Bank, e também ele hoje tem uma gestora financeira de fundos, né? Tem uma empresa que faz gestão de fundos, a Blue Star, e também trabalhou no Banco Alfa, outro banco fundado pelo avô dele. O avô dele é o Aloysio de Andrade Faria, que faleceu em 2020 e que teve várias participações em bancos aqui no Brasil. Ele é filho do dono da Crefisa, né? Do José Lamáquia, que é o marido da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Mas o Marcos Lamáquia não tem nenhum tipo de ligação com a Crefisa atualmente, né? Ele tem as empresas deles de forma independente da Crefisa, que é a empresa do pai do Marcos Lamáquia, do José Lamáquia, tá? Então, assim, o Pedrosa trouxe essa informação de que as negociações estão andando. De acordo com a apuração exclusiva do canal do Pedrosa, a diretoria Cruz Maltina, na figura do presidente Pedrinho, acumula reuniões com os representantes nos últimos meses. Entre encontros virtuais e presenciais no Rio, diversas discussões como a melhoria do patrimônio, investimento em infraestrutura, injeção de dinheiro no futebol e uma continuação da retomada do Vasco no cenário nacional estiveram em pauta. Aí o Pedrosa falou com o pai do Marcos Lamáquia. O Marcos Lamáquia mesmo está em férias, então está indisponível. Em contato exclusivo com a nossa reportagem, José Lamáquia disse: eu não estou participando. Aí José Lamáquia é o pai do Marcos. José Lamáquia é o dono da Crefisa. Eu não estou participando, mas se o Marcos, que é um empresário de sucesso, tem intenção de entrar no futebol do Vasco, pode ter certeza que estará em ótimas mãos.
Discute-se, inclusive, um investimento de mais de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que a empresa assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas, comunicando a intenção da compra. O motivo? Marcos Lamáquia quer o Vasco. Entende o Gigante da Colina como uma potência mundial e já tem, inclusive, assinado um NDA com os documentos da situação financeira do Gigante da Colina. Então ele assinou um documento dizendo para ter acesso aos números do Vasco, né? Um acordo confidencial, um acordo ali de intenções para dar uma olhada na situação financeira do Vasco, tá? É uma excelente notícia para o Vasco, né? O Vasco que das principais SAFs que chegaram ao Brasil, pelo menos nos times da primeira divisão, o Vasco entrou numa barca furada com a 777, falamos sobre isso já há algum tempo, tanto é que a Justiça do Rio de Janeiro deu uma liminar ao Vasco Associativo para retomar o controle do clube diante do não cumprimento dos compromissos da 777. Então a Justiça do Rio de Janeiro, em uma liminar que depois foi votada e continuou sendo referendada para ela ser mantida, tirou da 777 o controle, o poder decisório do Vasco e devolveu para o clube associativo, que é comandado pelo Pedrinho, né? Então, assim, o Vasco teve uma SAF que, na prática, não conseguiu cumprir nada do que prometeu, e aí o Vasco retomou o controle da SAF, retomou o controle. O Vasco não acabou com a SAF, tá? O Vasco não voltou a ser um clube associativo. O Vasco continua sendo uma SAF, só que hoje quem dá as cartas na SAF é o presidente do associativo, o Pedrinho. E assim ele está sem recursos de investidor há 1 ano e meio, desde que no segundo semestre de 24 o Vasco conseguiu retomar o controle da SAF. Eu não conheço muito o patrimônio do Marcos Lamáquia, né? Mas, como é um empresário que tem acesso a empresas de renome, né? Tem uma boa fortuna, eu imagino que seja uma boa notícia para o Vasco, desde que, dessa vez, a SAF do Vasco tenha, de fato, um investimento, tenha, de fato, cumpra-se aquilo que for prometido, né? 2 bilhões de investimento nos próximos 5 anos daria mais ou menos 400 milhões de reais, fazendo a divisão simples, 400 milhões de reais por ano, que dá uma mudança de patamar ali, considerando que isso seja investido no futebol, né? Considerando que isso seja investido no time mesmo. O Vasco, o Pedrinho fez um trabalho importante no Vasco de melhorar a infraestrutura de CT, conseguir acertar o potencial construtivo para reformar São Januário, isso já está definido, conseguiu renovar ou acertar um patrocínio master com um valor maior do que o atual, conseguiu um belo acordo de fornecimento de material esportivo, trocando a capa pela Nike. Então, o Pedrinho conseguiu meio que arrumar a casa. Agora, o Vasco precisa de investimento para, de fato, montar um time mais competitivo. O Vasco conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, acabou perdendo para o Corinthians, numa disputa muito apertada, né? 0-0 e 2-1. Então, assim, para o Vasco vir para essa briga, que hoje tem gente muito pesada nessa briga, a gente está falando do Flamengo, arrecadando 2 bilhões e 100 por ano. A gente tem o Palmeiras arrecadando aí algo em torno de 1,5 bilhão. A gente tem a SAF do Cruzeiro, que com o Pedrinho Lourenço, com o Pedro Lourenço, que é um cara muito bem sucedido no ramo de supermercados, vai vir forte, já veio forte em 25, vai vir mais forte ainda em 26, já começou a contratar tá próximo de anunciar ou de contratar o Vitão, o zagueiro do Inter, pensando em Gerson. Então, assim, a gente vem o Botafogo, não sei como vai vir, mas pode ser que retome a força que mostrou em 24.
Então, para o Vasco vir para essa briga, ele vai precisar de investimento. Tem uma questão aí que é o Vasco, a situação do Vasco com a 777 não está resolvida, tá? A decisão da Justiça do Rio é uma decisão liminar, ou seja, é uma decisão que ainda precisa ter o seu mérito julgado. E, pelo que está no contrato do Vasco com a 777, o mérito ele não é julgado pela justiça comum, pelo Poder Judiciário do Brasil. Ele é julgado por uma Câmara de Arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. E, nesse momento, essa questão está em processo de formação da Câmara de Arbitragem, da formação dos juízes dessa Câmara de Arbitragem que vão julgar o caso. Nesse momento, a SAF do Vasco ela tem 3 divisões. 30% pertencem ao clube associativo, porque a 777 só comprou 70% do Vasco. 31% desses 70% pertencem à 777, porque ela fez aportes, ela colocou dinheiro no Vasco relativos a 31%, e 39% estão em discussão na arbitragem. Ou seja, o Vasco entende que dos 70% que a 777 comprou, ela efetivamente só pagou com os aportes 31%. Então o Vasco entende que 39% dos 70% que a 777 comprou estão em discussão. Então isso daí vai ser discutido, vai ser definido por essa Câmara de Arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Nesse momento, se o Vasco tiver a possibilidade real de vender a SAF para o Marcos Lamáquia, e essa venda pode ser entre 70% e 90%, isso ainda não está definido, né? Se o Marcos Lamáquia, por exemplo, comprar os mesmos 70% que a 777 comprou ou deveria ter comprado, os outros 30% continuam com o clube associativo. Se o Marcos Lamáquia quiser comprar 80%, o associativo fica com 20%, ok? Mas para isso acontecer, é preciso que a parte que está na discussão da arbitragem, ou seja, que os 39% que estão sob júdice, estejam na negociação. E para isso, ou você entra em acordo com o que sobrou ou com quem hoje comanda a 777, ou o Vasco sai vencedor da causa. O Vasco sai vencedor dessa arbitragem. Então é preciso antes de efetivamente negociar a SAF do Vasco com o Marcos Lamáquia, com o empresário Marcos Lamáquia, é preciso resolver essa questão da arbitragem, que ainda não tem prazo para ser resolvido. Ainda não se sabe quando isso vai ser resolvido, porque está uma polêmica aí na determinação, na aceitação dos juízes, né, no caso, dos juristas, acho que é a melhor palavra, dos juristas que vão compor a Câmara de Arbitragem. Para isso sair, é preciso que ou o Vasco tenha ganho de causa nessa Câmara de Arbitragem, ou entrem em um acordo com o que sobrou da 777 para ver como vai ser pago os 31% da 777 e como vai ser decidido esses 39% que estão em discussão. Acho que o torcedor do Vasco está completamente com o pé atrás, porque, primeiro, a própria venda para 777 acabou se transformando numa barca furada. Depois, a gente viu vários outros rumores de outros grupos para comprarem a SAF do Vasco, inclusive lá do Ângelos Marinax, que é o dono do Olympiacos e tudo, que disseram que ele ia comprar o Vasco e tudo, e depois ele disse que ele não ia fazer esse movimento agora e tudo. Então o torcedor do Vasco está com o pé atrás. Mas, repito, o Pedrosa não é um jornalista de ficar soltando coisa para ganhar like, para ganhar clique. Se ele publicou isso dessa forma, é porque tem algo caminhando para isso.
Se vai acontecer ou não, é preciso entender e observar, e até esse caso aí dessa comissão de arbitragem é um problema claro dessa situação, mas é um sinal positivo no horizonte para o Vasco, é um sinal importante para o Vasco voltar, depois de se organizar e do Pedrinho fazendo um trabalho muito importante de organização do Vasco. Inclusive, nem citei aqui, mas o mecanismo de colocar o Vasco em recuperação judicial deu um fôlego ali nas dívidas de curto prazo, nas dívidas que estrangulam o dia a dia. Então, depois desse movimento muito importante do Pedrinho, que muitas vezes foi muito criticado de maneira injusta, na minha visão, pode estar aproximando o Vasco de fazer parte e ser vendido por uma SAF com poder de investimento para que o clube volte a ser competitivo no futebol, que no fim é a mola mestra do dia a dia do Vasco, né? É ser competitivo, é ser forte no futebol. Vamos acompanhar o desdobramento dessas questões, tanto da Câmara de Arbitragem quanto da efetiva venda do Vasco, da possibilidade do Vasco. Vamos acompanhando aqui, mas esse é um cenário de hoje, desse primeiro momento, com a possibilidade do Vasco, da SAF do Vasco ser vendida novamente. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.